Alô? Esse deu certo. Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus estejam presentes em nossas vidas nessa noite. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Eu não sei quem está na projeção do projetor, mas eu estou utilizando a NVI versão, nova versão internacional. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 13. Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 13. E diz assim a palavra do Senhor: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejais iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Pai, acabamos de ouvir a tua palavra e queremos agora compreendê-la em nossos corações, Pai. Portanto, pedimos a direção do teu Santo Espírito, para que haja iluminação em nossos corações, para compreendermos aquilo que tu desejas e sempre desejaste que a tua palavra nos ensinaste. Pai, que essa tua palavra possa hoje saltar diante dos nossos olhos numa compreensão muito maior do que já tivemos anteriormente. Que nós possamos aprender de ti nessa noite e possamos colocar isso em prática em nossas vidas diariamente. Nós pedimos a tua direção sobre este momento, sobre essa ministração, e na dependência do Senhor nos colocamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre oração, e é o próprio Senhor Jesus que nos ensina. A meditação que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é: semeando oração, colhendo transformação. Semeando oração, colhendo transformação. O Senhor Jesus está aqui no meio daquele sermão conhecido como Sermão do Monte. Jesus está fazendo uma série de ensinos, e aquele sermão foi um sermão muito longo. Diversos ensinos, diversos ensinamentos. Jesus ensinou sobre diversas coisas que nós vemos aqui no capítulo 5, no capítulo 6. Muitas coisas Jesus ensinou àquela multidão e aos seus discípulos. E dentre uma dessas coisas, eu destaco para você esse texto, quando Jesus nos ensina sobre oração. Jesus nos ensina sobre oração. O texto diz no versículo 5: E quando vocês orarem,
Jesus está iniciando aqui o seu ensino sobre oração, não colocando como a oração como se fosse uma possibilidade. Se vocês orarem, mas quando vocês orarem, porque é uma consequência natural daquele que teve um encontro sobrenatural com Deus, com Jesus. Quem teve um encontro com Deus deve entender que a oração é um recurso indispensável para a vida. A oração é um recurso que nós precisamos utilizar. Como cristãos, como discípulos, como seguidores de Cristo, nós precisamos utilizar o recurso da oração. A oração é um diálogo com Deus. A oração é uma porta aberta que nos leva até o céu. É uma porta que está aberta e que está acessível a cada um de nós. Não importa onde estivermos, como estivermos, mas podemos, naquele exato momento, nos conectarmos aos céus através da oração. E a oração, ela nos conecta com Deus. O versículo 5 continua a dizer: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. E a primeira coisa que nós aprendemos com Jesus sobre a oração é que na oração deve haver sinceridade. A primeira lição que o Senhor nos ensina é que a oração deve ser feita com sinceridade de coração. E eu gostaria de explicar aí o sentido da palavra hipocrisia e sinceridade. Hipocrisia, a palavra nasceu nos teatros gregos. Quando os gregos inventaram o teatro, eles chamavam os atores de hipócritas. Hipócrita era o ator. Era a pessoa que fazia a performance. Era ator, hipócrita é ator. E essa palavra foi emprestada para Jesus, e Jesus utiliza essa palavra para dizer, olha, hipócrita é aquele que finge ser o que não é. Hipócrita é aquele que mostra uma aparência que não é verdadeira. Ou seja, é um ator. É alguém que está fazendo uma performance. E aí Jesus diz, não sejam como os hipócritas. Nós precisamos, em primeiro lugar, na oração, ser sinceros. E a palavra sincero, ela nasceu também na antiguidade, quando as pessoas vendiam os utensílios de cerâmica, e alguns desses utensílios de cerâmica apresentavam rachaduras. E aí a pessoa vinha e passava uma cera naquele utensílio todo, e a cera encobria as rachaduras, as falhas e as imperfeições. Então a palavra sinceridade, ela nasceu de sem cera. Quando nós falamos sem cera, eu quero um objeto, mas eu quero sem cera. E aí você coloca perto do fogo ali para dar uma aquecida, para ver se não vai derreter alguma coisa, para saber realmente se é sem cera. Então a palavra sinceridade vem de sem cera, sem maquiagem, que mostra as falhas, que mostra o que realmente é. Precisamos ser sinceros e não hipócritas na oração. O que isso quer dizer? Quer dizer que diante de Deus nós não precisamos performar. Diante de Deus nós não precisamos. Não há necessidade alguma de, diante de Deus, nós não sermos quem exatamente somos. Diante de Deus nós temos que abrir o nosso coração. Temos que ser quem nós somos. E abrir e escancarar a nossa vida diante do Senhor, como Ele já enxerga. A sequência do texto diz
os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Então o que Jesus está dizendo, olha, a oração, ela não pode ser utilizada como um meio de autopromoção. A oração, ela não deve ser utilizada como um meio de ser admirado, que as pessoas, com o objetivo de ser visto, de ser admirado. Olha aquela pessoa como é temente a Deus, olha aquela pessoa orando, olha como ela é uma pessoa devota, olha como ela é uma pessoa piedosa. E essas pessoas, geralmente naquela época, quem fazia isso eram os fariseus. É muito comum a gente hoje conectar a palavra farisaísmo com hipocrisia. Porque os judeus eram um segmento, aliás, os fariseus eram um segmento dentro do judaísmo que considerava em maior grau, em maior valor, a aparência. Muito mais a aparência do que a essência. Então, eles gostavam de mostrar exterioridades. Os fariseus gostavam de ficar orando alto nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos, para serem admirados. E Jesus diz, olha, quando vocês orarem, não façam como os hipócritas, porque eles querem serem vistos. E quem quer ser visto, vai ser visto, e somente isto e nada mais que isso. Quem procura admiração, receberá admiração, mas do céu não receberá galardão. Então Jesus diz, eu te asseguro que eles já receberam a recompensa que eles queriam. Nada mais além disso. A oração deles não vai produzir nenhum outro efeito, a não ser a autoadmiração, a admiração, a autopromoção que eles buscam. Na sequência do texto, versículo 6, Jesus diz, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Olha o contraponto que Jesus faz. Ele diz, olha, ao invés de estar plantado em pé, gritando no meio da esquina para ser visto, ao invés disso, vá para a tua casa. Mais ainda, vai para o teu quarto. Mais ainda, fecha a porta do teu quarto para que ninguém te veja orando. Naquele lugar secreto, aonde você vai ter um encontro comigo, você e eu, ali, naquele lugar reservado, você pode abrir o seu coração sem reservas. E Deus abrirá as portas do que Ele tem reservado para você. É no secreto, é no escondido. Não precisa ser à vista de todos. A oração pode ser feita aonde ninguém te vê, pois quem precisa te ver, está te vendo, é o Senhor, é Deus. Quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, então ele, o seu pai que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, Jesus continua, não é uma opção, não é uma obrigação, uma consequência, vai acontecer, vocês serão pessoas de oração. É isso que Jesus está dizendo. Quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Quem são os pagãos? Pagão, nesse contexto, é todo aquele que não era da religião judaica. Então, todo aquele que não era ali um religioso da religião judaica era chamado de pagão. Também pode ser chamado de gentio, aquele que não era judeu. Mas pagão ele faz mais sentido em relação à religiosidade. Os pagãos geralmente eram pessoas que acreditavam em diversas religiões, acreditavam em diversos deuses. A primeira religião monoteísta foi o judaísmo. Então os pagãos tinham um costume, Jesus está apontando esse costume, olha, os pagãos não
tentem imitar os pagãos na hora de orar, porque os pagãos eles ficam repetindo a mesma coisa o tempo todo, como se isso forçasse Deus a ouvi-los. E quando a gente fala de repetir, não estamos falando aqui de repetir assunto, porque o seu assunto pode ser repetido. Você pode falar a mesma coisa diversas vezes. O que os pagãos faziam era o que aqueles pagãos fizeram lá, quando Elias desafiou os profetas de Baal começaram a orar, e eles oraram: Baal, atende-nos, e eles repetiram essa frase durante o dia inteiro. Baal, atende-nos, como se isso pudesse fazer alguma diferença. E aí Elias, o profeta, começa a zombar deles, fala mais alto, talvez esse seu Deus aí não esteja ouvindo. Talvez ele esteja ocupado, talvez ele esteja viajando, quem sabe ele tirou férias. E por isso vocês têm que falar mais alto. Talvez ele esteja dando um cochilo, tente despertá-lo. E Elias começa a zombar deles, e aí a gente sabe o final dessa história. Não há manifestação alguma dos profetas, quando os profetas de Baal pedem a Baal a intervenção, mas quando o profeta de Deus faz a sua oração, e ele faz uma única vez, aquele fogo do céu desce e queima aquela fogueira. Então nós precisamos entender que a oração ela não é uma fórmula mágica. A oração não é algo que a gente começa a repetir, eu vou achar uma nota de 100 reais, eu vou achar uma nota de 100 reais, eu vou achar uma nota de 100 reais, você vai sair ali e vai achar uma nota de 100 reais. Não é isso que acontece. Não é uma fórmula, não é um mantra, não é uma mágica. Não é algo que você fica repetindo. Se eu repetir isso 100 vezes, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes, se eu falar a mesma coisa, aí Deus vai me atender. Não é assim que funciona. Deus não vai te atender pela quantidade que você fala. Deus não vai te atender pela quantidade das palavras, ou a forma das palavras, ou quais as palavras você usa. A gente, às vezes, se apega demais nas formalidades da oração. E a gente começa a se questionar as formas da oração e esquece da essência. A gente esquece do próprio recurso, que é um imensurável recurso a nosso favor para vivermos a vida nessa terra. E a gente começa a falar: não, mas é de olho fechado, ou é de olho aberto, como se deve orar, é de joelho, em pé, deitado, pode ser no templo, pode ser em casa, pode ser no banheiro, e a gente começa a questionar formalidades que não levam a lugar nenhum. Ore. Simplesmente ore. Oração é diálogo, oração é conversa. Como você conversa com o seu melhor amigo? Abre o teu coração. Como você conversa com uma pessoa que você tem confiança, uma pessoa que é íntima sua? Como você conversa com ela? Conversa com Deus. Mas eu tenho que fazer 90% de adoração e 10% de petição? Não. Abra o teu coração. Você está precisando? Faça só petição. Você quer agradecer? Faça só adoração. Mas não existe uma regra. A gente não pode focar na regra, a gente tem que focar no recurso. E o recurso da oração é um imensurável poder que nós temos, porque nós temos acesso direto a Deus. E nós podemos chegar a Deus e podemos abrir o nosso coração para Ele, porque Ele estará pronto a nos ouvir. É isso que Jesus ensina sobre oração. No versículo 7, ainda continuando, eles pensam, os pagãos, que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então Jesus está dizendo: olha, antes que uma palavra saia da sua boca, Deus já sabe o que você vai dizer. Mas se Deus já sabe o que eu vou dizer,
Então por que eu preciso orar? Deus sabe o que eu vou dizer. É só chegar para Deus e falar: Senhor, tu sabes, né? Ou escrever num quadro e falar: aquilo ali, Senhor, o Senhor já está sabendo. Então, para que orar se Deus já sabe? Não é verdade? E aí nós chegamos no ponto principal. Quando nós oramos, ocorre transformação em nós. A oração, ela não tem o objetivo de fazer Deus mudar de ideia. A oração não é uma insistência que eu faço com Deus para que Ele faça o que Ele não quer fazer. A oração não é uma tentativa de convencer Deus. A oração não é: Senhor, presta atenção, eu sei que o Senhor não está muito afim de me ajudar, mas eu vou te explicar melhor. Eu vou te explicar, Senhor. Depois que eu der o relatório do que aconteceu comigo, o Senhor vai mudar de ideia e vai me ajudar. Então a oração não é uma tentativa de convencer Deus, ou fazer Deus mudar de ideia. O que muda na oração somos nós mesmos. O que muda na oração somos nós mesmos. Porque quando nós começamos a orar, o nosso coração começa a se alinhar à vontade de Deus. E aí Jesus nos mostra a oração modelo. Aí Jesus nos ensina a orar na prática. Ele fala assim: olha, quando vocês orarem, orem assim. E aí vem a oração do Pai Nosso, que nós tanto conhecemos. Vem essa oração modelo. Nós podemos aprender nessa oração modelo de Jesus diversas coisas, diversas lições preciosíssimas para as nossas vidas. Nós vamos apontar algumas. Esse texto, essa oração, ela nos ensina coisas demais, sabedorias profundas. Mas nós vamos apontar apenas algumas delas. O que eu aprendo com a oração de Jesus? A oração que Jesus nos ensinou. O que nós podemos aprender com ela? Em primeiro lugar, nós aprendemos que Deus é transcendente ao mesmo tempo que é Pai. Vou repetir. Deus é transcendente ao mesmo tempo que é Pai. O texto diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Deus é transcendente. O que quer dizer isso? Quer dizer que Ele está muito acima de nós. Quando nós dizemos que estás nos céus, nós estamos dizendo que Deus é o soberano Criador dos céus e da terra, e que ocupa o trono glorioso dele, e tem poder sobre as nossas vidas, e tem poder sobre tudo, sobre todos, e governa sobre tudo e sobre todos. Quando nós enxergamos Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, aquele que é, que era e que há de vir, aquele de quem existem todas as coisas por causa dele, por meio dele e para ele. Esse, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus que sabe todas as coisas, pode todas as coisas e pode estar em qualquer lugar onde Ele queira estar ao mesmo tempo. Deus pode estar, ele está aqui e ao mesmo tempo Ele está lá na China, no Japão, na Índia. Ele está em qualquer lugar onde Ele quer estar ao mesmo tempo. Ele transcende o mundo físico, Ele transcende o tempo, Ele transcende tudo que foi criado, toda a criação. Ele está acima de tudo. Alguns ateus gostam de dizer que Deus está no nosso imaginário, que Deus foi criado pela mente humana e quando os humanos deixarem de existir, Deus se deixa de existir também. Não é verdade. Deus é antes de tudo e de todos, e Ele continuará sendo quem Ele é, mesmo quando nós não estivermos mais aqui. E esse Deus Todo-Poderoso
Jesus diz: você pode chamá-lo de Pai. Esse Deus poderoso, você pode chamá-lo de Pai. Talvez uma das coisas mais revolucionárias que Jesus ensinou. Dentro do judaísmo, até aquele momento, os judeus tinham orações para tudo, orações para agradecer o dia, para agradecer alimento, para agradecer a colheita. Então havia oração para tudo. E toda oração sempre começava com a exaltação de que Deus era o Todo-Poderoso. Principalmente, a frase mais comum numa oração dentro do judaísmo era: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Então, quando eles queriam fazer oração, quando eles queriam conversar com Deus, eles se achavam tão pequenos diante da majestade e do poder de Deus, que eles não ousavam falar o nome de Deus, e eles sempre exaltavam como se Deus estivesse distante. Bendito Deus, Senhor Deus do Universo. Em hebraico, aprendi um pouquinho de hebraico. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. E assim eles se apresentavam diante de Deus. Os judeus até hoje, eles não falam o nome de Deus, porque o nome de Deus é muito santo para ser pronunciado. Então, quando eles se referem a Deus, eles dizem Hashem. E Hashem significa o nome. Então, para não pronunciar o nome de Deus, eles falam que o nome te abençoe, para não falar o nome dele. Porque há uma reverência, um respeito grande demais àquele Todo-Poderoso. Só que Jesus ensina nessa oração que nós podemos chamar Deus de Pai. A primeira palavra da oração. Os discípulos, a multidão, estavam sedentos por aquele ensino. Como devemos orar? Como devemos orar? Porque Jesus era o grande exemplo de como se deveria orar. E eles viram Jesus orando e eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus disse: quando vocês orarem, digam Pai. Pai. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. Por quê? Porque Ele ali nos ensina que o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Todo-Poderoso, está nos céus. Mas Ele também é próximo. Ele quer ter intimidade conosco. Ele quer estar junto de nós. Ele é o Criador dos céus e da terra, mas é o meu Deus, que está comigo no dia a dia e que escuta quando eu falo com Ele. Toda vez que eu abro a minha boca para falar com Ele, Ele me escuta. É esse Deus Pai que Jesus nos apresenta. Deus grandioso, transcendente, nosso, Deus nosso, é o Deus que manifesta na comunidade, na família, a família espiritual que é a igreja. Deus se revela, se manifesta na igreja. E Deus meu, Pai, Paizinho, a quem eu posso chamar de Pai, a quem eu posso abrir meu coração, e Ele vai me ouvir como um verdadeiro Pai. Segundo lugar, o segundo ensinamento que eu tiro desse texto, dessa oração, modelo de Jesus, é de que Deus é o Rei do Universo e Ele quer reinar em nossas vidas. O versículo 10 diz assim: venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus nos pede, o que Jesus nos ensina é que nós devemos almejar pelo reino de Deus. Que Deus é rei e que Deus reina e Ele quer continuar e expandir esse reinado em nossas vidas.
Então nós podemos dizer: Senhor, venha o teu reino e reina, a tua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu. A vontade de Deus no céu, ela é perfeita, soberana, e Deus reina no céu. Mas nas nossas vidas, Ele nos deu o livre-arbítrio. E por mais que Ele queira reinar em nossas vidas, Deus não arromba a porta do nosso coração. Ele bate e pergunta se pode entrar. E Deus respeita a nossa vontade. E aí Jesus diz: olha, quando vocês orarem, orem para que a vontade dEle prevaleça. Como eu havia dito, a oração é quando nós alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus. Não é Ele que vai mudar, somos nós que mudamos. Então nós começamos a orar por algo, e começamos a orar por determinada coisa, e aí a gente continua orando, e no dia seguinte nós oramos de novo, e no dia seguinte nós oramos de novo, e aí a partir do momento a nossa oração começa a ser diferente. Porque quando nós oramos, nós estamos criando um canal aberto de diálogo entre nós e Deus. E quando nós começamos a expor as nossas dificuldades, os nossos desafios diante do Senhor, o Senhor fala ao nosso coração. E quando nós estamos orando, o Senhor fala e começa a falar ao nosso coração, de maneira que nós vamos nos alinhando à vontade dEle. E quando nós menos percebemos, nós estamos orando diferente do que começamos. Estamos orando: Senhor, faça a tua vontade. Quando Paulo, o apóstolo, orou ao Senhor para que Deus tirasse de si um espinho na carne, diz a palavra de Deus que ele orou 3 vezes. E ele orou: Senhor, tira de mim esse espinho. Senhor, tira de mim esse espinho. Senhor, tira de mim esse espinho. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E se é para eu não me engrandecer por causa das revelações que o Senhor tem me dado, eu viverei com esse espinho na carne, porque agora eu entendo que é na minha fraqueza que o poder do Senhor é exaltado. A tua graça já me é suficiente. É isso que Paulo conclui. Ele começa orando: Senhor, retira de mim esse espinho. E quando ele chega lá no final, ele diz: a tua graça já me é suficiente. Terceira coisa que nós aprendemos, que Deus é o nosso provedor e sustentador. Versículo 11 fala que Jesus nos ensina a orar dessa forma: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dá-nos hoje o pão de hoje. Dai-nos hoje o pão de hoje. Dai-nos hoje o pão de cada dia. O que Jesus está mostrando é que nós precisamos ter essa consciência de que Deus é o nosso provedor. Deus é o nosso provedor. Que nós não precisamos estar preocupados com o nosso alimento diário, porque Deus é o nosso provedor. E nós precisamos crescer nessa submissão, nós precisamos crescer nessa fé, e nós precisamos crescer nessa consciência de gratidão, de que tudo que nós temos provém dEle, e de tudo que precisarmos, Ele irá nos completar, Ele irá nos dar. Precisamos crescer nessa compreensão de que Ele é o nosso provedor e sustentador. Em quarto lugar, precisamos entender que Deus é perdoador e quer que sejamos também perdoadores. Perdoa, versículo 12, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Precisamos pedir perdão, porque Deus está pronto a nos perdoar toda vez que nós errarmos, falharmos e pecarmos contra Ele. Mas precisamos ter um coração perdoador.
esse perdão que nós recebemos de Deus, porque aquela dívida que era escrita contra nós foi rasgada na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus nos purifica. Esse perdão precisa criar em nós um coração, gerar em nós um coração também perdoador. Então, quando as pessoas precisarem do nosso perdão, precisamos liberar perdão. Quando nós precisarmos pedir perdão, precisamos pedir perdão. Precisamos ter a compreensão de que fomos perdoados por uma dívida incalculável, imensurável, uma dívida impagável. E Deus nos perdoou. E porque, como perdoados, não podemos perdoar uma dívidazinha que o nosso irmão, que o nosso vizinho, que o nosso amigo tem contra nós. Precisamos ser perdoadores. E Deus não coloca isso como uma opção. Nós precisamos ser perdoadores. Em último lugar, nós aprendemos na oração de Jesus, a oração modelo de Jesus, que Deus é o nosso escudo e proteção. Versículo 13 diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós precisamos entender que Deus é o nosso refúgio, que Ele é o nosso escudo, que Ele é a nossa proteção. Irmãos, nós muitas vezes entendemos a batalha espiritual de maneira errada. Nós aprendemos batalha espiritual como se fosse duas forças iguais. Batalha espiritual não são duas forças iguais. Porque o poder do bem, o poder de Deus é muito, muito, muito maior. Não tem comparação com o poder do inimigo. O poder do diabo é completamente ilimitado. Nós não estamos numa guerra para vivermos nos defendendo. Nós estamos já numa guerra vencida. E só precisamos viver essa vitória. Nós só precisamos acreditar nessa vitória. Que o inimigo de nossas almas, ele não pode nos afetar enquanto estivermos protegidos pelo Senhor. E é interessante que a oração do Pai Nosso, ela diz que Jesus, ela nos ensina que nós precisamos orar diariamente por proteção. Às vezes a gente lembra de orar por pão. Às vezes a gente lembra de orar por perdão. É os 3 P's da petição, né? É o pão, o perdão e a proteção. E às vezes a gente esquece da proteção. Precisamos orar pela proteção. Precisamos orar para desfazer as obras do diabo, seja na nossa vida, seja na nossa igreja, seja na nossa família, seja na nossa sociedade. Nós precisamos orar para que o poder de Deus possa estar fluindo e quebrando todas as armadilhas de Satanás, para que não venhamos a tropeçar, para que ele não tenha nada que consiga contra nós. Para concluir, entendemos que quando Jesus nos ensina sobre a oração não causa mudança nele, mas em nós mesmos. A oração causa transformação, e nós vamos sendo transformados de glória em glória toda vez que nos apresentamos diante do Senhor. A oração é um diálogo que precisamos abrir os nossos corações e sermos quem nós somos diante do Senhor. Se é para pedir pão, que seja. Se é pedir proteção, que seja. Se é para pedir perdão, que seja. Se é para glorificar, que seja. Se é para invocar o reino de Deus, que seja.
mas precisamos fazê-lo constantemente. A oração não é uma opção. A oração não é algo que nós precisamos fazer apenas quando estamos em dificuldade. A oração deve ser algo rotineiro em nossas vidas. É diariamente. É quando Jesus diz, olha, obrigado pelo pão, dá-nos o pão, aqui no versículo 11, dá-nos hoje o pão de cada dia. Olha, essa oração não se faz uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano. O que Jesus está dizendo é, ore diariamente. Ore diariamente. E peça perdão, proteção e pão diariamente, porque a gente precisa dessas coisas diariamente, a gente precisa de Deus diariamente, a gente precisa invocar o reino de Deus nas nossas vidas, deixar o reino de Deus avançar dentro de nós, dentro de nossa igreja, dentro de nossa sociedade. Nós precisamos invocar o reino de Deus diariamente. E a oração, ela não é uma opção. A oração é algo que deve fluir naturalmente da vida do cristão. É uma conversa, é um diálogo com Deus. Quando abro o meu coração diante do Pai. Muitas vezes nós não sabemos como orar. A oração talvez mais profunda que eu já fiz na vida foi quando eu estava muito angustiado. Eu estava com o coração dilacerado, estava angustiado, e eu me prostrei diante do Senhor, e a única palavra que eu consegui dizer foi, Pai. E eu dizia, Pai, e não conseguia falar mais nada além disso. E eu entendia que naquele momento, o Espírito de Deus estava dentro de mim, completando cada frase que eu não conseguia falar. E em alguns momentos, a paz de Deus entrou no meu coração. Porque eu compreendi que Deus estava me abraçando como Pai. Vamos orar ao Senhor? Coloque-se em pé. Coloque a tua mão sobre o teu coração. E seja qual for o teu desafio, os problemas, dificuldades que você tem enfrentado, coloque isso diante do Senhor nesse momento. Nós vamos orar.